Capítulo 11. Aquilo não parecia um bote inflável. Sasha tinha imaginado um grande bote salva-vidas amarelo com remos, e foi um grande alívio ver o barco com motor, cabine coberta e bancos, e que permaneceu razoavelmente firme quando ela subiu a bordo. Até ver o equipamento de mergulho. Coragem, Riley lhe deu um tapinha no ombro. Você vai se sair bem. E quanto a você, irlandês, esta história de que os bruxos não serem capazes de andar sobre a água? Não é tanto não poder, preferimos não atravessá-la. Ele tirou um pequeno frasco do bolso e engoliu o conteúdo. Tão bem vão me sair bem. Quem vai pilotar essa coisa? Riley hesitou e depois olhou de relance para Doyle, que checava o equipamento na cabine de comando. Você consegue fazer isso? Ele deu de ombros. Claro. Vou lhe dar as coordenadas, assim poderei revisar o equipamento e os princípios básicos com os novatos. Ela está se referindo a mim, disse Sasha. Alguém precisa ficar em terra? Eu posso ficar. É para isso que servem as âncoras e boia. Você já mergulhou? Perguntou Riley para Bran. Sim, algumas vezes. E você? Sauer assentiu. Mais do que algumas vezes. Eu sei mergulhar, disse Annika, antes de Riley perguntar. Ok, peguem seus macacões e vamos em frente. Ela foi até a cabine de comando. Sasha podia estar cheio de dúvidas, mas se tranquilizou. Nadava bem, por isso, na pior das hipóteses, tirou a roupa, ficando com traje de banho. Um maiô preto simples, muito diferente do biquíni microscópico de Annika. Então, tratou de se enfiar no macacão de mergulho, enquanto Doyle soltava as amarras do barco. Isso é divertido, disse Sauer, fechando o zíper do macacão. Uma experiência totalmente nova. Parece que todo dia estou tendo experiências totalmente novas desde que cheguei a Corfu. Doyle sorriu e foi conferir os tanques. É o que torna tudo divertido. Quando viu erguer e examinar um arpão, Sasha pensou que ele, ou melhor, todos eles, tinham de se preparar para mais do que diversão. Ok. Riley voltou para o convés e abriu a tampa de um banco de baixo e comprido. O primeiro local a explorar fica a apenas alguns minutos daqui. Máscaras, reguladores, cintos, vamos examinar tudo, prometeu para Sasha. O capitão Blink não está muito feliz, mas começaremos com um mergulho fácil e agradável. Provavelmente não encontraremos uma estrela flamejante à nossa espera, mas todos terão uma chance de molhar os pés. A visibilidade deve estar boa, então vamos permanecer juntos. Sistema de apoio padrão. Eu cuido dela, Riley. Bran pegou uma faca de mergulho na mochila. O nervosismo vai passar quando ela entrar na água. Vai? Duvidou Sasha. Confie em mim. Vamos examinar o equipamento. A Riley pegou um colete. Seu BCD, dispositivo de controle de flutuabilidade. Isso segurará o cilindro e os ajudará a manter a flutuabilidade neutra. Este é o objetivo. Na superfície tendem a flutuar, mas, como tem peso, ajudam a descer. Quanto maior for a profundidade, menor a flutuabilidade. O BCG ajuda a regulá-la. Vocês querem a explicação científica? Acho que não. Aqui temos clipes para acessórios, o que for necessário. Regulador, medidor de profundidade, faca, mantenham tudo preso. Riley começou a falar sobre arrastar, nadar de modo correto e utilizar as técnicas de respiração. Tudo isso fez a cabeça de Sasha girar enquanto os vários equipamentos eram explicados e presos ou postos nela. Doyle logo desligou o motor. Vamos descer por uns 30 minutos e ver o que acontece. Meia hora lá embaixo? Vai passar mais rápido do que você imagina, disse Bran, examinando cuidadosamente o próprio equipamento. Doyle içou a âncora e Riley lançou a boia indicadora. A caverna fica a oeste. Ela apontou para a ponta do penhasco. Sauer, por que você e Annika não entram primeiro? Sasha pode ir em seguida, com Bran. Doyle e eu estaremos logo atrás de vocês. Sasha, espere alguns minutos e você logo se acostuma, disse, vestindo um colete. Sauer pôs a máscara, ajustou o bocal do snorkel e, sentando-se na beirada do barco, ergueu o polegar antes de cair de costas na água.
Sasha teve tempo de pensar, ah, meu Deus, antes de Annika rir e imitá-lo. Se preferir, pode pular, começou Bran. Tem uma escada à esquerda, disse Doyle, fechando o zíper do macacão. Posso ajudá-la a descer. Ajudá-la, pensou Sasha, cuidar dela, protegê-la. Basta disso. E andou desajeitadamente com os pés de pato até a beira do barco e se sentou. Segure a máscara com uma das mãos. É só se jogar para trás. Bran deu um tapinha na perna dela para tranquilizá-la. Vou 2 segundos depois de você. Antes que pudesse mudar de ideia, Sasha fechou os olhos e se jogou. Foi uma queda mais longa do que havia esperado. Quando atingiu a água, um pequeno grito e inalou muito ar. Começou a voltar à superfície, mas Bran estava lá, segurando-lhe a mão. Ele fez um lento movimento para baixo com a mão livre, claramente lembrando a ela de se acalmar, relaxar, embora ela quisesse subir para a luz e o ar. Bran apontou para baixo e a puxou consigo. O pânico lhe apertou a garganta e trouxe uma estranha tontura. Sasha sabia que estava respirando rápido demais, exatamente o que Riley lhe dissera para não fazer, mas não conseguia controlar. Então viu Annika, através da água incrivelmente clara, dando cambalhotas fluídas, iluminada pelo sol que vinha da superfície. Ah, ser livre assim, pensou. Então percebeu que ela própria também era ou podia ser. Nada a impedia além dos próprios medos. Talvez não estivesse pronta para cambalhotas, mas isso não significava que precisava resistir. Tentou controlar a respiração, ainda rápida demais, porém melhor, e apertou a mão de Bran para lhe indicar que estava bem. E finalmente se permitiu ver o mundo ao redor. As cores dos corais tão vivas, as plantas ondulantes, os peixes nadando tão rápido e ousados, muito mais do que ela havia experimentado em seu mergulho muito rudimentar com o snorkel quando havia se convencido a passar férias em Aruba, alguns anos antes. Desta vez não estava só olhando para o mundo subaquático, como se através de um vidro era parte dele. Com Bran nadou ao longo do Recife, gesticulando maravilhada quando avistou uma estrela do mar, cor de abóbora, agarrada em uma rocha. Avistou outra, além de uma esponja muito vermelha, e observou uma lagosta andando apressadamente no fundo da areia, como se estivesse atrasada para um encontro. Quando viu a boca da caverna, o pânico quis surgir. Então Riley se apressou a ir para o seu lado, olhou para trás e fez um rápido aceno antes de nadar diretamente para a boca escura e pouco profunda logo à frente. Doyle foi atrás dela, mas Riley o impediu de entrar. Estava esperando por ela, percebeu Sasha. Os 4, com Annika nadando em círculo ao redor dos 3. Com um movimento dos pés, ela se impulsionou para a frente, com Bran ao lado. 2 a 2, os 6 entraram na caverna escura. Ali o mundo era verde, sombrio, e o que vivia nele parecia borrões. Os borrões se tornaram uma longa e sinuosa enguia, e alguns polvos. Sasha imaginou que as plantas escondessem coisas capazes de picar e morder. Ouvia as batidas do coração na própria cabeça, enquanto nadava através da misteriosa luz verde do túnel. O túnel se abriu, lembrando a caverna em terra firme, que considerava Deneresa. Olhou para cima, quase esperando ver morcegos voando e descendo em círculos, mas vislumbrou luz, árvores e, maravilhada, o teto aberto entre os mundos. Outro polvo, sem nenhum interesse neles, atravessou o fundo da caverna enquanto um cardume de peixes prateados passava, e ela estendeu a mão para tocá-los. Esqueceu o mundo ao explorar as formas loucamente artísticas dos corais, as esponjas vivas, o movimento estranhamente fluido de uma estrela do mar, que saiu de seu lugar quando perturbada. Pensou na pintura que poderia fazer se guardasse tudo aquilo na mente. Com a emoção de explorar, por um tempo ela esqueceu seu objetivo ali. Surpreendeu-se quando Riley lhe deu um tapinha no ombro e apontou para o relógio e depois para o túnel. Com uma relutância que ela não havia esperado, saiu com os outros. Quando Sasha emergiu, a luz brilhante do sol, o sabor do ar e a sensação dele em sua pele a desorientaram. Subiu no barco, onde ficou com a máscara na mão, olhando para a água.
sabendo o que vivia dentro dela. Você nasceu para isso. Riley deu um soquinho no ombro de Sasha, antes de se sentar para tirar os pés de pato. Bom, pronta para outra? Sim. Acho que devemos explorar mais uma ou duas cavernas fáceis hoje. Você não se sentiu mal lá embaixo? Mal? Ah, não. Mas não pensei nas estrelas. Não enquanto nadávamos. Eu poderia ter. Acho que pode vir mais naturalmente se você estiver relaxada. Bran lhe entregou uma garrafa d'água. Todos nós. Você gostou? Você tinha razão. 30 minutos passaram muito rápido e não foram nem longe de o suficiente. Você fez tudo certo. Com um sinal de cabeça, Riley Sawyer tirou uma Coca-Cola do isopor e jogou para ela, e pegou outra para si mesmo. Nem todos que sabem nadar demonstram isso no mergulho. Não de primeira. Essa aqui, ele pegou outra Coca-Cola e entregou para a Anica. É como um peixe. É divertido nadar com amigos. As chances de encontrarmos o que estamos procurando nas outras duas cavernas que você escolheu aqui são zero. Dolly abriu uma garrafa de água. É assim que vamos eliminá-la da lista e proporcionar um pouco de treino para Sasha. Gostaria que vocês não se atrasassem por minha causa. Vou me sair bem. Sim, provavelmente vai mesmo, mas precisa considerar que a água não é seu ambiente e só consegue viver lá embaixo porque tem um equipamento que torna isso possível. E se tivermos algum problema enquanto estivermos lá embaixo, na caverna, em terra, sair dela vai exigir um pouco de experiência. Virando-se para Doyle, Riley passou a mão pelos cabelos molhados. Estou errada? Não, ele tomou um longo gole d'água. Não, não está. E não é como se não tivéssemos tempo, disse ele para Sasha. Mas vocês já estão prontos. Eu estou mais do que pronto. Ele balançou a cabeça e bebeu de novo antes de se virar na direção da cabine de comando. Mas temos tempo. Eles mergulharam mais 2 vezes e a cada uma delas Sasha se sentiu mais confortável, mas tinha de admitir, pelo menos para si mesma, que a ideia de se deparar com uma deusa da escuridão nas profundezas lhe causava considerável ansiedade. Dor, lembrou-se. Seus sonhos sempre foram marcados por dor, sangue e batalha, mas não se lembrava de nenhum sobre afogamento. Talvez fosse um bom sinal. Eles voltaram para reabastecer os tanques e, por votação, decidiram almoçar no vilarejo. Comeram no calçadão, mantendo a conversa em torno de mergulhos, em vez de falar sobre o objetivo. A combinação de comida, sol, vozes e agitação ao redor transformou a euforia de Sasha em cansaço. Já acostumada com a direção de Riley, ela cochilou no curto caminho de volta para o casarão, sonhando com uma cama no silêncio do quarto. Quero conferir algumas coisas. Riley saiu do carro enquanto o cão veio trotando. Eu disse que voltaríamos. Ela lhe fez um bom afago. Temos o que fazer amanhã. Por isso, acho melhor definirmos uma estratégia e tentar pelo menos um dos mergulhos mais difíceis. Posso usar o Jeep? Quero buscar algumas coisas, explicou Sauer. Acabamos de voltar do vilarejo. Não queria fazer ninguém esperar. Dando de ombros, Riley lhe atirou as chaves. Posso ir com você? Pediu Anica. Quero fazer compras. Ah, bem. Mas Sauer cometeu o erro de fitar os olhos brilhantes de Anica. Claro. Homem vencido, comentou Doyle. Mais tarde você pode pegar as moedas, Bran. Tenho um contato que pagará a Anica um preço justo por algumas delas. Posso separá-las e podemos fazer esta parada antes de entregarmos o barco de manhã. Você precisa de um pouco de dinheiro para as despesas, disse Riley para Anica. Dinheiro para compras. Sim, isso também. Vou entrar em contato com ele. Traga o jipe de volta inteiro, acrescentou, e caminhou na direção da casa com Apolo. Tenho o que fazer, disse Doyle seguindo-a. Você precisa trazer alguns suprimentos frescos, Sasha falou para Sauer. Sauer deu uma olhada para ela, enquanto se sentava ao volante. Droga. Pensei nisso. Vou trazer. Quero brincos novos, Anica pulou para o banco do passageiro. Por que as mulheres gostam tanto de brincos? Quis saber Sauer. São bonitos. Tchau, ela acenou para Sasha e Bran. Vamos fazer compras. Que os deuses tenham piedade dos dois, disse Bran. Depois pegou a mão de Sasha para conduzi-la na direção da escada do terraço.
Sinto que deveria fazer algo produtivo. Ainda nem são 3 horas da tarde, disse Sasha. Produtivo, repetiu Bran. Deveria desenhar o que está na minha cabeça, o que vi hoje. A luz na caverna. Quero captá-la. Mas sei que não deveria nem tentar com tanta preguiça. Então, faça quando estiver mais disposta. Nesse meio tempo, Bran entrou no quarto com ela, fechou as portas e a virou para encostá-las nela. Acho que foi onde paramos. Ele a abraçou e beijou. E agora? Ah, com certeza, seus lábios desceram preguiçosamente pelo pescoço de Sasha. Algum problema nisso? Tudo dentro dela vibrava. Não, não. Pode ser agora. As mãos dele lhe acariciaram os seios. Agora seria maravilhoso. Desejosa e receptiva, ela o abraçou, maravilhada com a aceleração do próprio pulso e o fluxo de suas necessidades. Necessidades contidas durante tanto tempo. Havia muita alegria nelas. Ela riu um pouco nervosa quando ele a virou de novo e a levou na direção da cama, ainda a beijando avidamente. Então estava deitada com ele. É. Ah, que sensação! O peso e a forma do corpo de Bran junto ao seu. Sentir o próprio desejo, as mãos dele tão fortes e seguras, moldando-a como barro até seu sangue correr quente sobre a pele. Queria tocá-lo e temia fazer algo errado enquanto tentava lhe tirar a camisa. Queria sentir sua pele, seus músculos. Preciso dizer, começou Sasha. Bran mordiscou o pescoço. Sasha afundou os dedos nas escápulas dele. Caso eu faça algo de errado... Nada pode ser errado. Bran lhe abriu os botões da blusa, seus lábios seguindo os dedos. É só que... Ah, meu Deus, é tudo tão incrível. Nunca fiz isso antes, então posso cometer algum erro. Quando tudo parou, ela percebeu que acabara de cometer um erro. Fechou os olhos e se perguntou por quê. Por que não podia apenas ter deixado continuar, ficado calada até terminar? Nunca fez exatamente o quê? Ela abriu os olhos e encontrou os dele, tão escuros e penetrantes nos seus. Sexo. Não devia ter dito nada. Por que isso importa? Bran se sentou. Puxou-a para si. Ela sentiu toda a energia e prazer se transformarem em mortificação. É claro que você deveria ter me contado, e é claro que importa. Ou você me quer ou não me quer. Ela tentou demonstrar raiva, qualquer coisa que considerasse a humilhação e das lágrimas que queriam surgir. Não é esta a questão. Isto é importante, repetiu ele, tomando-a nos braços quando Sasha tentou se afastar. Para a abordagem, o tom, a primeira vez deveria ser sem pressa e ânsia. Eu estava sentindo as duas coisas. Eu também, então por que não podemos? Porque você não sabe, mas saberá. Ele pegou a mão da Sasha e a beijou levemente na palma. Se tiver certeza, isso é um presente que não pode ser tomado de volta. Eu tenho certeza. Quero sentir o que você me faz sentir. Quero ficar com você agora. Então confie em mim. Eu não estaria aqui se não confiasse. Nós queremos luar e estrelas. Enquanto ele falava, o quarto se tornou azulado. Nele brilharam luzes, velas, estrelas. A canção do mar, o perfume das flores. Sasha ouviu o sussurrar das ondas enquanto ele a deitava no que se tornara um gazebo. Você é muito mais do que nos mostrou. Ilusões, pensou Bran, mas o momento as exigia, e também o romance e a ternura. Ele descobriu que tinha esses sentimentos por ela e podia manifestá-los tão facilmente quanto podia agitar o vento. Então lhe segurou o rosto com uma das mãos e a beijou lenta e cada vez mais profundamente, até senti-la derreter em seu peito, em seu leito de plumas e flores. Podia seduzi-la pouco a pouco, tornar tudo esplendoroso para ambos. Sasha sentiu o cheiro do mar, o gosto do mel, e sob as mãos dele sua pele era macia como cetim. Impulsivamente, o Bran passou as mãos pelos cabelos de Sasha e espalhou pequenos botões de rosa neles. Então abaixou os olhos para apreciar seu trabalho. Você parece uma rainha das fadas. Se eu tivesse o seu dom, a pintaria exatamente assim. Ou... Ele agitou o dedo no ar e então se viu nua, exceto por pétalas de rosa espalhadas. Ah!
Instintivamente, ela ergueu a mão para cobrir os seios, mas Bran a segurou e levou aos lábios enquanto a olhava. Sim, exatamente assim. Eu a encarrego de fazer este autorretrato. Diga-me o seu preço, murmurou, beijando-a de novo. Como ela poderia saber que era capaz de flutuar e voar, planar e mergulhar tudo ao mesmo tempo? Que era capaz de arder e estremecer, e de desejar, desejar e desejar. Ele a beijou com uma profundidade que pareceu lhe tocar a alma, e sussurrou palavras que ela não compreendia, e deslizou as mãos sobre ela, despertando novas sensações. Roçou os polegares nos mamilos, depois a língua, despertando algo em suas entranhas, e quando a beijou na boca, aquela agitação se transformou rapidamente em um prazer chocante. Sasha gritou e arqueou o corpo enquanto aquilo a atingia como uma flecha. Você é rápida, murmurou Bran. O quê? O quê? Isso é só o começo, apenas uma amostra. Ele pressionou os lábios contra o coração pulsante dela. Desta vez você receberá, e recebendo, dará. Ele lhe agarrou as mãos, porque o toque e as explorações dela o tentavam a se apressar. Então usou apenas a boca, descendo pelo tronco e apreciando quando a barriga de Sasha estremecia sob sua língua. Ela gemeu por ele, moveu-se por ele, e a mistura de desejo e de rendição incendiou o sangue de Bran. Em outro momento poderia ceder a isso, deixar aquela ânsia se manifestar, mas agora iria seduzi-la, atormentar a ambos. Então roçou os lábios na coxa de Sasha e depois a língua na linha que separava do centro do prazer. E os dentes, leves, muito leves, até a respiração de Sasha se transformar em longos gemidos e suspiros e o corpo dela ondular. Ele a encontrou quente e úmida, pronta para voar de novo. Aquilo foi como ser inundado de ouro líquido e quente, joias derretidas. Cada centímetro dela reluzia, brilhava. O mundo era quente e macio, envolto em flores e luar. E era só dele. Quando Bran a beijou de novo, Sasha estava com as mãos livres para tocar e acariciar. Ela pensou que nada poderia ser mais belo. Pode olhar para mim agora? Olhe para mim, Sasha. Ela abriu os olhos escuros e pesados do glorioso prazer. Bran, isso é seu, somente seu. Ele pôs fim até mesmo à ideia de dor quando a penetrou, e Sasha soube que ali havia mais beleza. Então ela se abriu, receptiva, mantendo os olhos nos de Bran. Moveu-se com ele, para ele, e lhe tocou o rosto. Sim, sim, sussurrou e se deixou deslizar para baixo. Sasha imaginou seu corpo emitindo luz, uma luz pálida, rosada e dourada, quente, suave e linda. Bran estava totalmente dentro dela. Então imaginou que a luz pulsava através dele também, enchendo o quarto de cor. Se essa é a sensação produzida pelo sexo, como as pessoas conseguem fazer qualquer outra coisa? Perguntou-se ela. Bem, isso pode ser um pouco preocupante. O quê? Eu falei em voz alta? Sim, ele ergueu a cabeça e estudou o rosto dela com os olhos escuros e sonolentos. E foi um elogio para mim. Você me deu um leito de flores e luar. Sou toda elogios. Bran mudou de posição para poder colocá-la a seu lado. Quero aquela pintura. Sasha riu, feliz em repousar a cabeça no ombro dele. Não sei qual era a minha aparência. Vou fazer com que saiba. Este é um mau momento para lhe perguntar por que você nunca esteve com alguém antes? Não. Eu sentia que tinha de ser honesta em relação a isso antes de ir para a cama com alguém. E quando as pessoas chegavam a esse ponto, o homem ou ficava desconcertado ou interessado demais nesta parte minha. Então aquilo deixava de ter a ver comigo. Como me querer. Você já sabe, e você tem algo que equilibra as coisas. Isso parece calculado. Não, parece humano. Então foi ela quem mudou de posição, erguendo-se para poder ver o rosto de Bran. Isso, ela apontou para as flores e o luar. O que você tem e é fascinante e irresistível. Mas não é o que me faz estar aqui com você agora. Isso, ele pôs a mão na testa dela. O que você é e é fascinante e irresistível, mas não é um motivo pelo qual eu a quero aqui. Satisfeita, Sasha se deitou de novo. Temos que lidar com muitas coisas. Há muito a descobrir.
Deuses, estrelas, cavernas e ilhas que desaparecem. Neste momento, nada disso parece real, mas é. E faremos o que precisa ser feito. Encontraremos a estrela que está à nossa espera aqui. Você viu isso? Nem tudo é exatamente como eu vejo. Vamos acreditar que será. E continuar a procurar até a encontrarmos. Você teve mais. Você teve mais tempo do que eu para acreditar. Ainda estou tentando. Acho que deveríamos descer e começar a planejar a busca de amanhã. Sermos bons soldados, concordou Bran, descendo a mão pelo braço dela. Primeiro, posso lhe fazer uma pergunta? Acho que nas atuais circunstâncias você pode me perguntar qualquer coisa. É sempre assim? O sexo? Bem, pelo que eu li e ouvi, não. Mas acha que foi maravilhoso porque foi a primeira vez ou por sermos nós? Não sei dizer, mas de uma coisa tenho certeza, vamos descobrir. Quando ele rolou para cima dela, ela riu. Acho que eles podem começar sem nós. Capítulo 12. A segunda foi maravilhosa, e quanto à terceira, sexo no chuveiro, foi uma experiência que ela definitivamente desejou repetir com frequência. Sasha se perguntou se a abstinência em que vivera até então lhe dera um apetite voraz por sexo. Fosse como fosse, sentia-se bem e estava totalmente saciada, e desceu para a cozinha para saciar outro tipo de apetite. Estava morrendo de fome. Pegou uma maçã na tigela e se serviu de uma taça de vinho antes de vasculhar a geladeira. Notou que alguém fizera compras. Como não contribuía para nada, se ninguém se ocupasse, sabia o que fazer com as costelas de cordeiro. Cantarolando, preparou uma marinada. Procurou uma tigela em que coubessem as costelas, despejou tudo dentro e reservou. Virou-se, soltou um pequeno grito ao ver Riley apoiada na ombreira da porta. Meu Deus, que susto! Não ouvi você chegar. Você estava ocupada demais cantarolando como se estivesse vendo pássaros azuis e borboletas e um arco-íris. Estou marinando um cordeiro. Uhum. Riley olhou para a garrafa de vinho e se serviu de uma taça. Bem, tenho de deixar de lado minha ideia de usar você se precisarmos sacrificar uma virgem. O quê? Não preciso perguntar se você está bem, porque há um arco-íris saindo de suas orelhas. Foi maravilhoso. Não paro de repetir essa palavra. Tem de haver uma melhor. Essa foi boa, Riley brindou. Parabéns. Alguém sabe que nós, todos que não tiveram morte cerebral. Onde está seu bruxo, garanhão? Sasha estremeceu e olhou na direção das duas portas. Ele tinha algumas coisas a fazer e eu estava morrendo de fome. Sexo bom queima muitas calorias. Sasha ergueu 3 dedos. 3 vezes? Agora você está me deixando com inveja. Isso é incomum? Provavelmente é uma pergunta boba, mas não tenho ninguém a quem consultar. Preciso lhe dar os parabéns de novo. Com um impulso, Riley se sentou na mesa. 3 é muito para a primeira vez, mas você ainda parece bastante inexperiente, e vou repetir, garanhão. Ele tornou tudo mágico, literalmente. Talvez eu não devesse contar essas coisas para você. Ai, ao contrário, deve contar sim, nos mínimos detalhes. Quanto tempo isso fica marinando? Riley apontou para a taça, da taça para a tigela. 1 hora basta. Ótimo. Vamos dar uma caminhada e você poderá me falar sobre as preliminares. Riley se ergueu de um pulo. Olhe, Annika pode ser mais feminina, mas sou feminino o suficiente para saber que quando se trata de sexo, especialmente os preliminares, você pode contar. Além disso, estou há tanto tempo sem sexo que preciso me distrair. Onde está todo mundo? Riley encheu novamente as 2 taças. Sauer, a quem podemos agradecer pela despensa cheia, desceu para nadar na praia. Parecia meio traumatizado, porque Annika o arrastou pelo vilarejo para comprar brincos. Quanto a ela, ou está lá em cima, admirando os tais brincos, ou também desceu para nadar. O 7º samurai? Quem? Enquanto caminhavam, Riley fingiu desembainhar e brandir uma espada. Ah, Doyle, entendeu Sasha. Sim. Como os outros estavam, digamos, ocupados, ele e eu fomos estudar os mapas e batemos cabeça para decidir onde procurar amanhã. Ele é um grande cabeça dura. O que decidiram? O que eu escolhi, e ele também, acrescentou Riley. Vamos procurar nas 2 cavernas antes que haja derramamento de sangue. Partimos às 7h30.
Agora pode descrever o sexo mágico nos mínimos detalhes, enquanto pratica seus golpes. Meus golpes? Embaraçada, Sasha fechou a mão. Mas agora eu estou bebendo. Sasha, balançando a cabeça, Riley atirou a taça no muro de pedra. As melhores brigas começam quando se está bebendo. Ela se virou e girou os ombros. Me mostra alguma coisa. Está bem, mas não sei como vou dar socos e falar de sexo ao mesmo tempo. Multitarefa. Enquanto preparava as poções, Bran percebeu o movimento lá fora. Parou e foi até as portas abertas e viu Sasha praticando boxe com Riley. Desta vez, não sob o véu do bosque das oliveiras, mas no descampado. Ela havia se aberto a muitas novidades. Parecia um milagre que menos de uma semana se passara desde que ele havia saído para o terraço daquele hotel e a vira pela primeira vez. Destino. Nunca questionou isso. Era o destino deles seis, todos tão diferentes, todos de outros lugares se encontrarem ali, unirem-se na busca que havia sido parte do legado de sua família, seu dever por incontáveis gerações. Mas era seu destino nutrir sentimentos tão fortes pela relutante vidente americana? A atração, o desejo era normal, simples, mas o resto precisava de tempo para explorar e avaliar, e estava tão ocupado. Ele havia suportado mais do que deveria para estar com ela naquele dia. Estava suportando mais agora apenas para observá-la. Mas não era lindo vê-la rir ao ser empurrada por Riley, lançando os braços para trás e caindo no chão como se nocauteada? Aquilo era amizade, pensou. Uma amizade estranhamente forte para tão pouco tempo, entre a obstinada pequena cientista e a artista insular. Enquanto ele pensava nisso, viu Annika subir a escada do penhasco com um saragog florido ondulando ao redor do minúsculo biquíni. Outra coisa estranha, pensou, enquanto Annika ia na direção delas. Sasha deu um chute lateral, ao que pareceu, e Riley balançou a cabeça, mal escondendo seu divertimento e comiseração. As três ficaram à luz débil do sol, todas bonitas à sua própria maneira. Annika envolveu Sasha em um de seus alegres abraços e depois saltou, dando estrelas que fizeram o Saragog voar. Apolo saiu correndo atrás dele. Para não ficar para trás, supôs, Riley deu um salto mortal. Annika respondeu com um mortal para trás. As duas começaram a dar instruções a Sasha, que claramente precisava, Bran observou, por mais um momento, impressionado com o brilho do sol, poente se irradiando sobre elas e a brisa do anoitecer que levava as risadas até ele. Então, entrou para terminar seu trabalho. As risadas eram um tônico, pensou, mas as aulas serviam para aperfeiçoar suas defesas, e ele faria o mesmo. Quando voltou para dentro, Sasha encontrou Sour, cheirando as costelas que marinavam. Tem planos para isso? Ah, você tinha pensado em algo? Ele deu de ombros e respondeu. Ia só jogá-las na grelha. Isso que você fez parece mais sofisticado. Nem é. Pensei na Grécia e em cordeiros, e procurei algumas receitas ontem à noite. Esta é bem básica e rápida. Dourar em azeite e alho e temperar com um pouco de suco de limão. Faça assim, então. Não pensei nos acompanhamentos, e já é mais tarde do que imaginei. Eu cuido dessa parte. Sauer pegou uma cerveja. Trabalho em equipe. Ele abriu a cerveja e tomou um gole. Você está com um ar saudável. Saudável? Sim, ele sorriu. Saudável. Vou colher algumas ervas. Seria bom um pouco de tomilho para o cordeiro. Vou trazer. Ele deu um topinha na bochecha dela ao passar. Saudável. Ótimo, pensou Sasha, indo lavar a louça. Não havia nada de errado no fato de uma mulher adulta parecer saudável. Só não sabia ao certo como se sentia ao transparecer isso tão abertamente. Ela pegou uma enorme frigideira, azeite e uma cabeça de alho. Annika entrou rapidamente para buscar pratos, enquanto Riley e Doyle conversavam lá fora. Sasha prendeu os cabelos para cozinhar. Enquanto ela picava o alho, Sauer voltou com as ervas. Ele pôs uma panela com água no fogo antes de jogar algumas batatas na pia.
É preciso cozinhar até ficarem macias, disse ele, esfregando-as. Depois dourar com manteiga e temperos e carregar no alecrim. Parece sofisticado, como suas costelas, mas não é. Trabalho em equipe. Totalmente. Ela sorria para ele quando viu Bran entrar e se sentiu muito, muito saudável mesmo. Uma cena bem doméstica e tranquila. Precisam de ajuda? Sabe preparar aspargos? Perguntou Sauer. Não faço a menor ideia, respondeu Bran, aproximando-se do vinho de Sasha. Já vai aprender. Enquanto as batatas cozinhavam, Sasha aqueceu o azeite e pegou uma taça de vinho para Bran, que ouvia Sauer instruí-lo sobre o preparo de aspargos. Riley entrou para alimentar o cão. Doyle pegou uma cerveja e perguntou quando sairia o almoço, afinal. Annika veio buscar mais velas. Como uma família, pensou Sasha. Era como uma família. Independentemente do que acontecesse no dia seguinte, hoje ela tinha uma família. Sasha descobriu como era dividir a cama com um homem. Bran ocupava um espaço considerável, mas tornava a experiência de acordar algo totalmente novo. Enquanto Bran cuidava do café da manhã, ela teve tempo de enviar um e-mail para a mãe com fotos, que omitiu em detalhes: sexo, deuses, vingativos e aulas de boxe. Compensou com a agradável conversa. Pensou no quanto a mãe ficaria satisfeita por ela estar se divertindo nas férias e fazendo amizades. Depois que enviou o e-mail, Sasha pegou as faixas que Riley lhe emprestara e as usou conforme tinha sido instruída para exercícios de bíceps, tríceps, costas e ombros. Achou que havia mais, porém não conseguia se lembrar, e com os braços cansados deu por encerrado o treino. Pegou a mochila e o chapéu e saiu para o terraço. O sol, brutalmente brilhante, a fez erguer a mão para proteger os olhos, enquanto com a outra procurava os óculos escuros. Quando chegou ao pé da escada, conseguiu colocá-los e o mundo se tornou escuro como se fosse noite. Ali, disse ela, erguendo o braço para apontar na direção do mar. Os cães pretos dela estão vindo, vira-latas, mal-formados, atravessando a noite, montados em asas de morcego, criados para matar, prontos para cortar e rasgar, mas o fogo vermelho como sangue, quente como o inferno de onde eles vêm, deve arder, arder e arder. A estrela é vermelha, o fogo é seu coração, o fogo a protegerá. O tempo de transformação chegou. A lua e a magia são brancas e brilhantes, como os 6 escolhidos e tudo o que são. Ela luta contra isso, nós lutamos contra ela, até a vida ou a morte. Para isso nascemos e para isso nos unimos. E mundos esperam, porque o destino deles está em nossas mãos. Quando ela oscilou, Bran pôs o braço ao redor de sua cintura para ampará-la. Meu Deus, que dor de cabeça! Você vai combatê-la, disse ele suavemente, e a levou até a mesa para sentar. Isso é automático. Hábito. Um pouco de suco. Annika se agachou ao lado dela. Prefere água? Não, obrigada. Suco está bom. Ainda trêmula, Sasha tomou um gole. Você lembra do que disse? Perguntou Doyle. Não a pressione, censurou Riley. Foi só uma pergunta. Tudo bem, disse Sasha. Acho que lembro. Vi o dia virar noite, como se tivesse acionado o interruptor, e os vi sair voando da água, como os morcegos da caverna, mas maiores. Você os chamou de cães, disse Bran. Sim, algo assim, como gárgulas. Corpos retorcidos, cabeças enormes, garras, caninos atacando. Quando será isso? Não sei, não ficou claro. À noite. Esta noite, amanhã à noite, na próxima semana. Não sei. Ela está com eles. E quando eles sangrarem, ou nós sangrarmos, se alimentará de sangue, como uma vampira. Ela se alimenta de sangue e morte. Você falou em fogo como uma arma e proteção para a estrela. Queria muito saber o que significa, disse Sasha. Magia brilhante, Bran lhe acariciou os cabelos. Magia branca. É como combateremos Nereza. E é do que Nereza se defende. Só que há algo mais. Vou tentar descobrir. E nesse interim, perguntou Doyle, esse tempo de transformação, o que é? Não estou falando de Transformers, interpôs Sauer, mas de certo modo estamos mudando.
Paramos de agir sozinhos para agir como um time. Talvez ainda não tenhamos conseguido totalmente, por isso temos de nos empenhar mais. Talvez, mas embora essa transformação esteja acontecendo, haverá uma batalha, mais cedo ou mais tarde, disse Dolly. Acho que estamos contando muito com a bruxaria. Quando eu for enfrentar uma deusa homicida, vou gostar de ter um bruxo ao meu lado, retrucou Riley. Não é isso. Se vamos lutar contra uma deusa homicida, precisamos ter alguns planos de batalha, refletiu Doyle. Riley assentiu. Deixe isso comigo. Agora vamos comer e sair. Podemos começar a pensar nesses planos no barco. Café da manhã frio ainda é café da manhã, disse ela sentando-se. Bran agitou a mão sobre a mesa de bacon e ovos. Agora está quente. Está vendo? Alegremente, Riley encheu o prato. Ter um bruxo por perto vem a calhar. Ela esfregou afetuosamente a mão na coxa de Sasha por baixo da mesa enquanto colocava ovos no prato da amiga. Mesmo que você se sinta um pouco indisposta, isto vai acalmá-la e será um longo dia de trabalho. Daria conta do recado, prometeu Sasha a si mesma. E apesar de se sentir um pouco indisposta, pegou o garfo e comeu. A caminho da primeira caverna, Sasha tentou se acalmar. Havia sentido tudo certo nos mergulhos do dia anterior e até mesmo gostar um pouco. Mas a visão que tivera naquela manhã a deixara abalada e inquieta. Esperava que o vento frio e úmido e o brilho do sol sobre a água a tranquilizassem. Como isso não aconteceu, pegou o bloco de desenho. Vamos conseguir, disse Bran, quando olhou a ela. Ele pôs o dedo em sua testa. Não é preciso ser vidente para saber. É melhor relaxar. Estamos aqui com um objetivo e não vamos perder antes mesmo de começar. Eu senti o cheiro de sangue, disse ela em voz baixa. Ouvi os gritos daqueles bichos enquanto se precipitavam do céu e senti a loucura neles. Criação dela, Bran. Formados por puro ódio e loucura. Seu único objetivo é a morte. O nosso é a vida. Acredito que a vida, quando há o desejo de lutar por ela, vence. Acredite na vida. Acredite em si mesma e no que é em você. Estou tentando. Quando estavam a postos com seus equipamentos, Sauer prendeu uma câmera ao dele. Comprei isso no vilarejo ontem. Profundidade estimada de 60 metros. Achei que deveríamos começar a documentar. Estou fazendo um diário. Riley examinou a câmera. Realmente é um belo brinquedo. Boa ideia, Sauer. Foto e vídeo? Sim, vou fazer um pouco dos dois e ver no que dá. O mergulho se revelou bonito e agradável, até mesmo divertido, quando Annika fez ginástica subaquática para a câmera. Não encontraram nada além de vida marinha, e embora Sasha se pegasse olhando para trás, meio que esperando ver uma nuvem preta de criaturas aladas atravessando o mar, sentia-se mais confiante em suas habilidades básicas de mergulho quando subiu para o convés. Hidratem-se. Depois de guardar o tanque, Riley pegou garrafas de água no isopor. Com essa, eliminamos 3. A próxima foi escolha minha, acrescentou, atirando uma garrafa para Doyle. Vou dar uma olhada nas fotos. Também quero ver. Annika se sentou ao lado dele. Quando Annika se inclinou, apoiando a mão no ombro de Sauer, Sasha sentiu a força do desejo dele. Surpresa com a clareza com que isso lhe veio e envergonhada de não ter bloqueado, ela se afastou um pouco. Era compreensível, pensou, quando Annika chegou ainda mais perto dele. Mas entender isso e senti-lo eram coisas diferentes. Para respeitar a privacidade de Sauer, Sasha foi para o lado oposto do convés, onde Doyle estava debruçado sobre mapas. Você tem outro lugar em mente? Perguntou ela. Há muitas possibilidades, temos de acelerar. Estamos lento porque sou inexperiente. Você está fazendo tudo certo. Ele ergueu os olhos e Sasha sentiu nele algo tenso e muito bem guardado. Procurando alguma coisa? Sasha respondeu tão friamente quanto ele havia falado, evitando fazer isso. Ainda observando, ele pegou a água que tomava. Alguém mais em sua família tem o dom da visão? Isso costuma ser passado através das gerações? Não que eu saiba. Ocorreu-lhe que ela não o conhecia. Não como sentia que passara a conhecer os outros. Ele se mantinha um pouco distante. Por outro lado, isso significava que ele também não a conhecia. Talvez devessem resolver essa questão.
Além do mais, não convivi muito com minha família, continuou ela. Meus pais eram filhos únicos e eu só via meus avós esporadicamente. Meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos. Ele não conseguia aceitar o que eu tenho. Minha mãe arranjava desculpas para mim e depois para ele. E me ressentia. Eu me ressentia, embora não fosse muito. Afinal, ela fez o melhor que pôde. Ainda faz. Mas por isso decidi morar sozinha, para não precisar enfrentar o que eu tenho em um lugar onde eu pudesse me concentrar na arte, e acabei gostando. Ela olhou para trás, onde os outros passavam a câmera de Sauer de um para o outro. Prefiro assim, mesmo sabendo o que poderia acontecer, e um pouco do que acontecerá, prefiro assim. Quanto a você? Eu? Perguntou Dolly. Tem família? Não, não mais. É difícil viver sem família. A gente só percebe isso quando. Ela olhou para trás de novo. Parece fácil ficar sozinha até você perceber que não é. Tem suas vantagens. Apenas uma pessoa com quem se preocupar. Você quer ir para a esquerda? Vai, porque não há ninguém insistindo para ir para a direita. Eu preferia ir para a direita, ou pelo menos tentar, a ficar sozinha de novo. Gosto de como Sauer fala da família dele, especialmente do avô, e Ryan, e Riley e Bran. Eles não conhecem a solidão como nós. E Annika. Sasha não conseguia imaginar Annika sozinha, mas lhe ocorreu que nunca havia lhe perguntado sobre isso a ela. Annika, você tem família? Família? Atirando da longa tança para trás, Annika sorriu. Sim, tenho 6 irmãs. 6? Repetiu Sauer. Todas mulheres? Perguntou Riley. Sim, sou a mais nova. Chantala é a mais velha. Depois vem Lorelai. Depois você é a 7ª irmã, concluiu Bran. Meu pai disse que lançaram nele a maldição das mulheres. Ele estava brincando, acrescentou. Sua mãe tem irmãs? Perguntou Doyle. 6, como eu. E ela é a mais nova? Bran olhou de relance para Doyle enquanto Annika assentia. Caramba! Riley devolveu a câmera para Sauer. Temos uma 7ª filha de uma 7ª filha. Você tem o dom da visão, Annie? Ah, não como Sasha. Eu sei das coisas. Às vezes simplesmente sei. Sabia que tinha que estar na praia com Sauer. Estar aqui nesse momento, neste lugar. Então vim. Não gosto de lutar, mas sabia que lutaria. Lutarei. Sasha vê coisas que ajudam, alertam. Eu só vejo o que devo fazer. Isso também pode ajudar, opinou Sauer. Você precisa nos contar. Eu quero ajudar. Quando encontrarmos a estrela de fogo, nossa missão vai ficar mais difícil. Ela ficará irritada, pois temos o que ela quer. Pode apostar, concordou Riley. Defina o rumo, Doyle. Os olhos de Bran brilharam. E vamos ver se realmente conseguimos irritá-la. Não encontraram nada, mesmo depois de 3 mergulhos. A fadiga pairava sobre o barco como uma nuvem. Na volta para a marina, Sasha tentou afastá-la, lembrando-se de que eles mal haviam começado. Provavelmente não seriam recompensados sem muito suor e esforço. Mas a sensação de aventura do dia se dissipara, restando apenas uma leve sombra de apreensão. Parecia contagiosa. Sauer brincava com a bússola, matutando. Riley estava debruçada sobre seus diários. Até mesmo Annika perdera um pouco da alegria e estava encolhida em um banco olhando para a água. Sua visão, disse Bran finalmente, no penhasco na tempestade, invocando a tempestade, o raio. Talvez esteja na hora. Não. O pânico fez o estômago de Sasha se contrair. Você não pode deixar o medo obscurecer isso. Mas obscurece. E não é só isso. Há algo urgente, imediato, até mesmo desesperado nisso. Além do perigo, além até mesmo do poder. Não é para ser agora. Não sei quando nem porquê, mas sei que não é para agora. Você dirá quando souber? Ele fechou a mão sobre a de Sasha antes de ela responder. A verdade, Sasha, prometa. Sim, acho que você também saberá, mas sim. Isso acrescentou outra camada de apreensão, enquanto eles lidavam com o equipamento. Queria pintar, decidiu Sasha. Perder-se nas tintas por uma hora.
enquanto Riley subia a estrada para o casarão, com a moto de Doyle roncando atrás. Sasha já havia feito planos para começar a série sobre a flora local. Vou voltar para o vilarejo, anunciou Riley. Há algumas pessoas com quem quero falar, algumas coisas a esclarecer. Vou com você, disse Annika. Não vou fazer compras. Não me esperem para o jantar, acrescentou. Na verdade, não me esperem acordado. Pode ser que isso acabe em um encontro. Talvez você não devesse ir sozinha, disse Sawyer. Sei me cuidar, cowboy. O cão enfiou a cabeça no jipe, abanando o rabo. Fique aqui, garotão. Embora lhe tivesse agitado o pelo, ela o afastou. Não sei a que horas volto. O cão pareceu triste quando ela se afastou com o jipe, então encostou o grande corpo em Annika. Está tudo bem, vou brincar com você. Depois que os outros se afastaram, Sasha ficou olhando para a poeira deixada pelo jipe na estrada. O que foi? Perguntou Bran. Não sei. Um pressentimento, alguma coisa. Abra-se para ela, Sasha. Ele massageou seus ombros. Não consigo ver. Ela não quer que eu veja. Só sei que ela não está dizendo a verdade, ou pelo menos não toda a verdade. Preciso que isso fique um pouco mais claro. Vou pintar um pouco. Também tenho trabalho a fazer. Não estamos mais em unidade, disse Sasha enquanto se dirigiam para casa. Não estou me referindo a mim e a você, mas a todos nós. Na noite passada senti que estávamos mais próximos, mas agora parece que estamos todos fechados, cada um no seu espaço. Talvez seja isso que falte. Eu diria que estamos apenas cansados. Foi um dia longo. Deve ser só isso. Mas enquanto eles subiam a escada para o terraço, ela olhou novamente para trás, na direção da estrada e da poeira que baixava. Capítulo 13. Sasha pintou até o sol sangrar no horizonte. Não conseguiu afastar totalmente a atenção, mas a suavizou. Esperava ver o jipe voltar quando limpou os pincéis, mas nada surgiu na pequena estrada acidentada. Nenhum sinal de Riley. Queria a amiga de volta. Queria sua recém-descoberta família sobre o mesmo teto. Por mais que isso parecesse bobo. Como havia sentido que Riley queria exatamente o oposto, e Sasha também entendia a necessidade de solidão, forçou-se a descer. Supôs que se encarregaria do jantar. De novo, e não havia nenhum motivo para se ressentir disso, só porque estava de mau humor. Mas quando entrou na cozinha, encontrou Annika picando pimentões meticulosamente. Sawyer está me ensinando a cozinhar, é legal. Você aprende rápido, disse ele, e depois dirigindo-se a Sasha. Estou fazendo um refogado. Pensei em apenas jogar tudo dentro. O que você não gostar é só não comer. Posso ajudar. Algo mais que eu possa fazer? Pode abrir uma garrafa de vinho branco, qualquer um. Um pouco para o refogado, um pouco para nós. Posso fazer isso também. Observar Sauer ensinando Annika a picar e fatiar e tomar vinho enquanto os outros cozinhavam fizeram a atenção de Sasha diminuir mais um pouco. E mais ainda quando Bran entrou e lhe deu um beijo. Isso é bonito, disse Annika com um longo suspiro. Beijar é bonito. Vamos ser bonitos de novo. Bran voltou a segurar Sasha e desta vez a curvou um pouco. Eu diria que você não está cansado agora. Embora estivesse com o pulso acelerado, Sasha se virou para pegar uma taça para Bran. Estou fazendo um pouco de progresso em um feitiço, mas ainda não cheguei lá. Mas estou avançando. Isso não é o tipo de coisa que se ouve todo dia. Progresso em um feitiço. No meu mundo é. Bran pegou a taça que ela lhe ofereceu. Não sei o que você está cozinhando aí, Sawyer, mas está com um cheiro ótimo. Daqui a uns 15 minutos vamos ver se o gosto também está. Como esta noite Annika está auxiliando o chefe, vamos pôr a mesa. Sasha se virou. Começou a empilhar 6 pratos, então se lembrou. Acho que Riley está jantando com um dos seus contatos, mas alguém deveria avisar a Doyle de que o jantar vai ser servido. Eu levo isso. Bran pegou a pilha com 5 pratos e aviso a ele. Talvez ela volte a tempo, disse Sawyer. Annika roçou o braço dele.
Não se preocupe, a Riley é muito esperta e muito forte. Sasha achou um ótimo conselho e tentou segui-lo. Quando terminaram a refeição, com elogios ao chefe e à assistente, da qual não sobrou nenhum grão de arroz, o sol havia se posto e a lua, gorda e branca, se erguia do céu. Talvez alguns de nós devessem ir procurar por ela, disse Sauer. Dolly arqueou as sobrancelhas. Como? Com sua moto? Ela não tem hora para chegar, papai. Se fosse uma donzela em apuros, poderíamos matar o dragão por ela. Mas ela tem uma bereta, uma faca de combate e é um gênio. Sabe se virar. Além disso, ele gesticulou com a cerveja. Se tivesse transando com um de seus contatos, vai ficar uma fera com essa coisa de cavaleiro branco. Olhe, também estou preocupada. Achei que ela voltaria aí. Sasha ergueu seu telefone. Não está respondendo às minhas mensagens. Ela respondeu as minhas, comentou Bran. Suas? Quando? Antes de eu descer, mandei uma mensagem perguntando se está tudo bem. Ela respondeu, tudo em cima. Exatamente isso. O que exatamente significa tudo em cima? Tudo bem, explicou Doyle. Está tudo bem. Disse que provavelmente dormiria na vila, na casa de um amigo. Que amigo? Sasha suspirou. Não é da nossa conta. E Dolly tem razão. Se alguém é perigoso armado, é Riley Gwyn. Só estou nervosa porque me acostumei com todos aqui. Sasha se levantou e recolheu os pratos vazios. Vou lavar a louça até o nervosismo passar. Como não foi o suficiente, ela lavou a cozinha. Estava procurando algo mais para limpar quando viu Bran à porta observando-a. Então ainda está nervosa? Não consigo evitar. Tenho a solução para isso. Ele pegou uma garrafa de vinho, 2 taças e segurou a mão dela. Venha comigo. Para onde? Vamos beber no terraço, você e eu. Como você disse mais cedo, parece que todos se fecharam no seu próprio espaço. Talvez precisemos disso por uma noite. Mas, em minha opinião, você e eu temos outra necessidade. Vamos ter um encontro. Um encontro? Sim, beber no terraço ao luar. Não falar nada que traga preocupações. E quando o vinho a tiver acalmado, vou levá-la para dentro e transar com você. Não preciso de vinho para isso. Você é um presente para mim, Faide. Essa é a verdade. Mas o vinho e conversa são um bom prelúdio. Após uma pausa, ele disse: Você conversou com Doyle no barco? Ele me perguntou se eu tinha herdado o dom da visão, sabe? Nunca pensei nisso. Surpresa consigo mesma, ela balançou a cabeça. Nunca perguntei se mais alguém da minha família já o teve. Ninguém nunca falou sobre esse assunto. Então presumi que fosse só eu, a estranha. Não, há uma diferença entre ser estranha e ser especial. Estou começando a entender isso. Acho que somos muito fechados em minha família. Se há um problema, ignore ou encubra com desculpas. Você não é um problema a ninguém, nem mesmo para você mesma. Deveria pensar assim. Talvez seja por isso que tem sido tão mais fácil fazer parte disso. Ninguém aqui me considera um problema, e também por isso foi tão fácil sair de casa. Eu amo a minha mãe, mas ficamos bem com telefonemas, e-mails e uma rara e breve visita. Acho que não temos muito em comum e pronto. Você perguntaria a ela se houve mais alguém na família com seu dom? Poderia, se sentir que preciso saber. Ela me diria se eu insistisse. Não acho que mentiria para mim, e eu saberia se mentisse, mas... Sasha olhou para a lua cheia, acima do mar escuro. Isso não me parece mais muito importante. Ela bebericou o vinho e sorriu quando Bran segurou a sua mão. Eu detestava encontros, por isso desisti deles. Agora mudei de ideia. Teremos que encontrar tempo para um de verdade. Este é de verdade. O mais verdadeiro, o mais real e o melhor que já tivera, em sua opinião. Perfeito. Uma noite agradável, a lua cheia, a canção das ondas e ele segurando sua mão. Ele lhe dera romance de novo. Quando Bran se levantou, ela fez o mesmo e se virou para ele. Está nervosa agora? Não, mas acho que vou ficar. Sasha o abraçou. Desta vez foi ela que o beijou e ficou feliz por fazer isso. Vamos nos retirar, murmurou, para o nosso espaço.
Você me desconcerta, Sasha. Bran a levou para o quarto e fechou a porta. O pálido luar era suficiente, deixando o quarto azulado. Foi como uma dança abraçá-la e girar com ele, indo na direção da cama. Sasha ficou na ponta dos pés para beijá-lo e pensou na maravilha que era ter conseguido tanto em tão pouco tempo. Poder se afastar de tudo, exceto dele. Saber que naquele momento ele lhe pertencia. Bran lhe tirou o grampo dos cabelos, soltando-os, luz do sol competindo com a da lua. Sasha era como seda, morna em suas mãos, e Bran pensou no milagre de se entregar a alguém tão totalmente e francamente. Além do rosto e do corpo que o atraíam desde o princípio, ele lhe admirava a generosidade de espírito e a coragem que ela não reconhecia em si. Ter uma parceira assim naquela busca sombria era mais do que ele havia esperado. As mãos de Sasha, aqueles dedos fortes de artista sob sua camisa, acenderam novas chamas de desejo. Ele a deitou na cama, dizendo a si mesmo para ter cuidado. Ainda havia inocência nela. Sasha se deslocou para cima dele, e até mesmo aquele movimento casual pôs em risco seu controle. Sorrindo, ela correu os dedos por seu rosto. Eu conheço esse rosto tão bem. Foram tantos sonhos. Eles me apavoravam. Por quê? E se? Ela deslizou os dedos pela maçã dos rostos, a boca e a linha do queixo de Bran. E se eu pudesse criar meu par perfeito, o homem dos meus sonhos? Ele só existisse lá. Ela suspirou e por um momento encostou a testa na dele. Na minha tela, na minha mente, somente lá. E quando eu acordasse ou pousasse o pincel, me veria sozinha. Você não está sozinha. Eu achava que era melhor estar, então me convenci de que o queria. Ela encostou os lábios nos de Bran. Quero muito mais agora. Isto também é um pouco assustador. Então roçou os lábios onde seus dedos haviam deslizado. Sonhei tantas vezes com nós dois assim. Quero tentar lhe mostrar. Como havia sonhado, encostou os lábios muito de leve nos de Bran, quase como um sussurro, uma, duas vezes, antes de tirar a camisa dele. O corpo dela para lhe dar prazer agora, em toda a sua extensão, a boca para seduzi-lo, com outro roçar e outro sussurro. Os lábios de Sasha deslizavam pelo queixo e pelo pescoço de Bran. Havia uma pulsação ali, e ela conheceu a emoção de acelerá-la. Conheceu o poder e prazer de se mover para baixo, descobrindo os segredos dele, enquanto ele descobria os dela. Bran agarrou as costas de sua blusa, lutando contra o desejo brutal de simplesmente arrancá-la. Permitiu que ela estabelecesse o ritmo, o tom e as lentas, e sim, sonhadoras explorações dela o fizeram conhecer a ternura do prazer. No luar e nas sombras, com suspiros e sussurros, Sasha o despiu e o cobriu de camadas e mais camadas brilhantes de sensação que fizeram o ar parecer mais denso, os movimentos mais lânguidos e os pulsos latejantes. O corpo de Sasha deslizou sobre ele novamente, centímetro a trêmulo centímetro, até os lábios de ambos se encontrarem. Desta vez não houve um roçar e sussurro, mas um beijo profundo, que o encheu de emoções até ele arder de desejo. Sasha se ergueu, iluminada pelo luar, atirando os cabelos para trás, enquanto cruzava os braços para tirar a blusa. Quando Bran estendeu a mão, ela balançou a cabeça e se despiu, como o despira, de forma lenta e torturante. Meu sonho, lembrou-lhe. Agarrando-se a isso, ela montou nele e, com os olhos fixos nos dele, lentamente o recebeu. Quando Bran lhe apertou os seios, sentiu-a ofegar. Eu preciso, eu preciso. Ela começou a se movimentar, começou a cavalgar. Você me desconcerta, disse ele, mas não sabia como ela podia dominá-lo. Estava encantado, enfeitiçado, subjugado, quando Sasha o recebeu com quadris ondulantes. Ela estava banhada de luar. Os cabelos eram uma pálida cortina de luz do sol na penumbra. O corpo fluido como água, depois tenso como uma corda de arco à medida que prosseguia.
Quando ela atingiu o clímax, Bran se ergueu para ela e a abraçou, coração contra coração. A excitou de novo e se permitiu voar com ela. Ele manteve o abraço, acariciando-lhe os cabelos e as costas, tentando se recuperar. Nenhuma mulher jamais o possuíra tão completamente, jamais envolvera corpo, coração e mente de forma tão completa. Não estava bem certo de como se sentia com relação àquilo. Quando Sasha sussurrou seu nome, apenas seu nome, ele decidiu que pensaria depois. Sobre seus malditos sonhos? Ela riu e suspirou. Faz uns 3 meses que começaram. Então vamos ficar muito ocupados. Bran se afastou para olhar para ela. Mas agora você está sonolenta. Posso ver. Relaxada. É melhor assim. O dia de amanhã deve exigir tanto de nós quanto o de hoje. Você acha que o Riley já voltou? Talvez eu devesse conferir. Ela vai estar de volta pela manhã. Bran a fez se deitar, aconchegando-a junto dele. Quando Sasha adormeceu, ele se esgueirou para fora da cama e foi trabalhar. 1 hora ou 2, pensou. Poderia ter algo que pudesse usar, se a visão dela naquela manhã se concretizasse. Passou mais tempo trabalhando do que planejara e calculou 3 horas de sono ao lado de Sasha antes de o dia raiar. O poder que a atraíra ainda fazia sua pele formigar. Talvez fosse por isso que Sasha murmurava durante o sono e tremia um pouco. Novamente a aconchegou a ele, acalmando ambos até adormecer. Acordou no escuro. Sasha estava ao luar, com o corpo retesado, de costas. O que foi? Eles estão vindo, levante-se, vista-se, não temos muito tempo. Bran agitou uma das mãos para iluminar o quarto. Sonâmbula, notou, nos olhos dela. Quem está vindo? Os cães dela. Nosso cão sabe disso. Não os está ouvindo uivar? Vamos logo. Ela agarrou suas roupas e começou a vesti-las às pressas, enquanto Bran saía da cama. Onde está meu arco? Perguntou. Seu arco? Aí. Está. Ela pegou nada, fez movimentos como se pusesse uma alça nas costas. Ande logo, Bran. Vamos, temos de acordar os outros. Eu faço isso, lhe vestiu a calça. Fique aqui, Sasha, espere por mim. Vamos logo. Fique aqui. Ele foi bater à porta de Sauer. Acorde, gritou. Acorde os outros, algo está vindo. Ele não esperou, mas se virou na direção do próprio quarto antes de Sauer abrir a porta. O quê? Não sei o que é, Bran continuou em frente, mas chame os outros e se preparem. Bran levou um tempo para pegar uma camisa, uma faca e várias ampolas de poção, que acabara de fazer. Planejava deixá-las descansar por várias horas, mas teriam que servir como estavam. Quando voltou para o quarto, de Sasha ela havia calçado as botas e vestido uma jaqueta. Ainda não estava acordada, mas parecia mais severa, mais destemida. Bran ponderou por um momento, mas quando ouviu Apolo dar um longo uivo de aviso, soube que não podia deixá-la sonhando. Foi até Sasha e pôs as mãos no ombro dela. Acorde, ordenou. Acorde agora. Sasha pestanejou e cambaleou para trás. O quê? Apolo uivou de novo, e o chamado foi respondido. Um uivo mais intenso, mais selvagem. Não foi um sonho, percebeu ela. Pegue isso. Bran pôs uma faca na mão dela. Está enfeitiçada. Confie nela e em si mesma. Preciso que fique perto de mim, Sasha. Eles estão vindo, como eu vi hoje de manhã. Acho que sim. Não podemos nos arriscar a ficar aqui dentro esperando para ver o que farão. Não. Ela abaixou os olhos para a faca, aquele brilho prateado, e rezou para sua mão não tremer. E os outros? Estão vindo. Você nos avisou a tempo. Perto de mim, repetiu, já se dirigindo às portas do terraço. O vento entrou, sinalizando algo ruim. Sasha se surpreendeu quando Bran o recebeu sem hesitação. Ela tomou fôlego, apertou a faca e saiu com ele. Feche as portas, disse Bran, enquanto examinava o mar e o céu. Não há por que lhe fazermos um convite. Ainda não estou vendo nada, mas... Eles estão vindo. Você tinha razão sobre os enfrentarmos fora da casa. Este terreno... Em um terreno mais aberto, disse Dolly, atravessando o terraço na direção deles, com a barra do casaco esvoaçando na altura dos joelhos.
cercados pelo bosque de oliveiras, coberto por eles, se precisarmos. Ele cheirou o ar como um lobo, fumaça do inferno. Sauer, com uma arma de cada lado do corpo, foi na direção deles com Annika. Tranquei Apolo lá dentro, disse Annika, enquanto o cão continuava a uivar. Ele pode se ferir se saísse. É melhor mesmo. Sauer lhe apertou o ombro. Riley não voltou. Então estamos com um a menos, mas... Deu um tapinha em suas armas. Estamos prontos. Falta mais ou menos 1 hora para o dia raiar, disse Doyle, enquanto desciam juntos. Uma espécie de transição de tempo, certo? Talvez fosse isso que você quisesse dizer. Não sei, Sasha balançou a cabeça, mas o luar está desaparecendo, não está? Isso é bom para eles. Ou para nós. Bran pegou as ampolas. O que você trouxe aí? Perguntou Sauer. Algo que queria ter mais tempo para preparar. Mas há de servir. Preciso colocá-las nos pontos da bússola. Olhem, Sasha apontou para uma nuvem acima do mar. São eles. Bem, mantenham-os longe de mim o máximo possível. E ela também, acrescentou Bran. Até eu acabar aqui. Vamos conduzir quantos pudermos na direção dos pontos. Isso deve equilibrar as coisas. Quando Bran se afastou correndo, Sasha quis chamá-lo de volta, mas Doyle já estava disparando ordens. Formem um círculo. Atraiam-nos até o Senhor Mágico. Fazer o que precisa ser feito. Sauer sacou 2 armas. Sem problemas. O vento formou um redemoinho, açoitando as árvores. Uivos vieram com ele em uma espécie de desespero selvagem. Depois vieram os gritos estridentes da horda que se agitava acima do mar. O medo quis sair da garganta de Sasha como um grito. Doyle ouviu a respiração dela sibilar enquanto se posicionava ao seu lado. Não pense, ordenou a si mesma. Se ela se permitisse pensar no que estava vindo, talvez quisesse fugir. Lembre-se dos sonhos com a batalha e lute. Os primeiros tiros a sobressaltaram, e ela viu 2 daqueles corpos retorcidos cintilarem e caírem da nuvem fétida. Depois mais, até o ar cheirar a pólvora e a fumaça viscosa que crescia. E eles se precipitaram para baixo em uma onda, armados com presas e garras. Sasha viu a espada afiada de Doyle separando as cabeças obscenas de corpos, enquanto os tiros continuavam e Annika dava chutes. Ela descobriu que seus braços, pés e punhos sabiam o que fazer. Atacou, socou, girou. O sangue quente que caía dos corpos fumegantes ardiam na pele. Não viu Bran enquanto lutava com a faca e rezou para que ele não tivesse sido ferido. Com um uivo furioso, Apolo passou correndo por ela, mordeu e sacudiu um dos cães alados. Sasha quase foi até ele ao ver uma parte da nuvem se separar para atacá-lo. Foi quando uma sombra escura saltou rapidamente e parou acima das costas de Apolo, que atacava e mordia os agressores. A espada de Doyle desceu atrás dela segundo antes de os caninos afundarem em suas costas. Guarneça a retaguarda, loirinha. As palavras ecoaram em sua cabeça, junto com tiros, gritos e uivos, enquanto ela tentava atingir uma das criaturas de Nereza. Então, de repente, ela soube. Norte! Bran precisa que sejamos atraídos para o norte, gritou. Sasha não esperou, correu xingando. Doyle foi atrás dela. Apolo passou veloz por eles nos calcanhares do cão preto. Não era um cão, ela via agora, mas um lobo. Os tiros continuavam, rasgando asas e estraçalhando corpos, mas ainda assim eles vinham. Através da fumaça, ela viu Bran, em pé, de braços erguidos, como se atraindo as feras para si. O medo a atingiu como uma flecha e vibrou em sua voz quando gritou o nome dele. Mas Bran continuou calmo, mesmo quando a nuvem foi em sua direção. Preparem-se, gritou Bran. Ele abriu os braços. A luz brilhou, vermelha como sangue, quente como línguas do inferno. A força teria tirado Sasha para trás, se Doyle não a tivesse segurado. Cega pela luz, Sasha só contava com seu instinto e a lembrança do sonho. Leste, conseguiu dizer. Sentido horário. Vamos atraí-lo para leste. Tudo aquilo girou em um louco borrão.
A insanidade da morte e batalha, o sangue quente e o fedor de fumaça. A luz brilhou de novo, erguendo-se como um cogumelo atômico para encher o mundo com seu poder e destino. Garras se engancharam nos cabelos de Sasha, e enquanto se livrava delas, o lobo pulou, e em seguida uivou e desapareceu na névoa. Uma luz explodiu no sul, e desta vez seu poder a derrubou. Ofegante, com os ouvidos latejando, ela ficou de quatro. Quando conseguiu se levantar, havia perdido todo o senso de direção. Uivos, tiros, gritos, tudo abafado pela névoa. Sasha via as sombras dos outros de seu time, as silhuetas retorcidas dos que atacavam. Virou-se na direção deles, mas um súbito bater de asas não lhe deixou alternativa além de recuar. Quando estava quase caindo pela segunda vez, sentiu os braços de Bran a seu redor. Você está perto demais. Fique atrás de mim, Sasha, e cubra os olhos. Ela sentiu o chão sacudir, vibrar como nervos abalados em seu corpo. Mesmo com o braço sobre os olhos, aquela luz vermelha encheu sua cabeça. O poder que ele libertou lhe queimava a pele, nadava em seu sangue. Quando suas pernas falharam, ela caiu de joelhos, os dedos agarrando a grama enquanto o chão tremia. Mantenha calma, gritou ele. Fica atrás de mim e me deixe terminar isso. Então ele brandou. Em minha luz você arde, em nossa fúria se agita. Deixe o que a fez ver nosso poder e saiba que nesta hora, como previu nossa vidente, enviamos seus cãos de volta para o inferno. Pelo poder que me é dado, que assim seja. Houve um grito terrível, como se 1000 vozes se erguessem em fúria. Não 1000, percebeu Sasha, apenas uma. Nereza. Você está ferida? Bran levantou. Não sei, você está sangrando. O rosto dele ela percebeu, e também os braços, as mãos. Provavelmente todos nós estamos, mas acabou por esta noite. Deixe-me dissipar um pouco dessa maldita fumaça, falou Bran, e nesse momento Sauer a atravessou, com o braço ao redor de Annika para apoiá-la. Ela está ferida. O pior é a perna. Sangue escorria do ferimento no joelho para o tornozelo de Annika. Vamos levá-la para dentro. Onde está Doyle? Algo gemeu. Abaixo, porém intensamente. Vá, disse Bran, agitando a mão para a névoa. Sauer sagou a arma de novo. O lobo estava ao lado de Apolo. O grande cão branco estava deitado, com o pelo manchado de sangue e a respiração chiada. Doyle estava a meio metro de distância, com a espada erguida, pingando sangue. Não, não! Sasha avançou. Annika se soltou de Sauer e, mancando, correu na direção de Doyle. Pôs-se na frente da espada e abraçou o lobo, enquanto Sauer corria atrás dela. Annika, pelo amor de Deus! Sauer a teria afastado, mas ela se agarrara ao lobo. Sasha empurrou Sauer. Pare! É Riley! Ela está ferida. Apolo também se feriu. Cantarolando, Annika acariciou os dois. Ajude-os. Você está brincando comigo. Sauer pôs a arma de volta no coldre. Riley é um lobisomem? Ela rosnou para ele, o que fez ele dar um passo cauteloso para trás. Calma, garota. Annika, precisamos levar você para dentro para estancar o sangue. Apolo primeiro. Ele é inocente, veio nos ajudar. E esta briga não é dele. Ajude-o. Ela lançou um olhar suplicante para Sauer. Por favor. Sim, claro. Tudo bem. Mas não me morda, disse para o lobo. Só vou ver se ele está muito ferido. Deixe-me ver o que posso fazer aqui. Bran se agachou e passou as mãos sobre Apolo. Um segredo e tanto que você guardava, hein, doutora Gwyn? Isso não está tão feio, ele acariciou o cão. Mas até os ferimentos superficiais são nocivos. E isso vale para todos nós. Tenho algumas coisas para cuidar disso lá dentro. Enquanto ele falava, as últimas estrelas desapareceram e o sol começou a nascer no leste. O loibo voou uma longa nota que poderia significar tanto dor quanto triunfo e começou a se transformar. Acocorou-se, músculos e pelos tremendo. Ossos pareceram mudar e se retorcer. Somente os olhos continuaram os mesmos. Quando a luz brilhou, a mulher surgiu.
Riley estava sentada nua, abraçando os joelhos junto ao peito. Caramba! E vamos acrescentar um uau! Ao ouvir o comentário de Sawyer, Riley ergueu a cabeça. Sem querer bancar a tímida, mas alguém poderia me emprestar uma camisa? Tive de deixar a mochila no carro. Sem dizer nada, Doyle tirou o casaco e jogou para ela. Obrigada. Podem me poupar de perguntas e comentários até entrarmos e começarmos a triagem dos feridos? Ele não está mal, como você disse, Bran, mas está com muita dor. Novamente, mantendo o silêncio, Doyle pegou o cão por baixo e ergueu seu considerável peso. Riley conseguiu enfiar os braços nas mancas do casaco e se cobrir, fazendo sons carinhosos para Apollo. Caminhou junto com Doyle. Anika deu 3 passos vacilantes antes de Sawyer pegá-la no colo. Riley é um lobisomem. Licântropa, disparou ela por cima do ombro. Se me chamar de lobisomem de novo, vou morder sua bunda. Você consegue andar? Perguntou Bran para Sasha. Sim, estou apenas... Nem sei. Como soube que era Riley? Apenas soube. Quando ele, quer dizer ela, veio da escuridão, eu soube. Isso nem me surpreendeu naquele momento. Agora estou meio atordoada. Enquanto o sol subia, ela, uma mulher que menos de uma semana antes nunca havia segurado uma arma, voltou para o casarão carregando uma faca ainda manchada de sangue.